relação ao governo Lula? O que vocês estão achando? Ruim, né? Muito ruim. Mas não ruim pelo motivo que algumas... Porque eu tava olhando aqui o chat e tem gente que ficou revoltada quando eu falei que o Dória era de direita, né? Porque é um governo muito liberal, né? O governo é ruim porque é um governo muito próximo das ideias do livre mercado, da austeridade, da privatização. Vocês acham que o Lula tá mais pro lado hoje, mais pra direita do que pra esquerda, vocês acham? Eu acho que não é nem questão de achar, é pegar os números. Por exemplo, nesse momento da história brasileira, a gente tem o maior pacote de PPPs, de parceria público-privada, da história do Brasil. A gente tem uma explosão de PPPs na infraestrutura, na saúde, na educação. Nunca você teve tanto espaço para acumulação privada a partir da gestão de serviços e bens públicos, né? E o governo é diretamente responsável por isso. Fortalecer o instrumento como debêntures incentivadas, dando inclusive isenção de IR para quem investe na debênture e para infraestrutura na PPP, assim como o papel do próprio BNDES no estímulo a isso, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, a privatização de escolas que o Tarcísio de Freitas está fazendo, que é uma PPP, em que o privado vai fazer a gestão, administração, manutenção da escola, isso é feito com apoio do BNDES. O BNDES participa da modelagem das PPPs e entra também com financiamento, com aporte de recursos. Então, é o maior número de PPPs da história brasileira, todas as áreas que você pegar. Você tem também, do ponto de vista da política fiscal e da política monetária, você tem uma continuidade do governo do Gabriel Galípolo na presença do Banco Central, com que era a presença do Campos Neto. A taxa de juros segue crescendo, né? A permanência de uma narrativa mentirosa, que é dizer que existe uma pressão inflacionária no Brasil porque o mercado de trabalho estaria muito aquecido e tem que aumentar a taxa de juros, porque senão a inflação vai disparar no Brasil, porque tem muito emprego, que é uma mentira. Mesmo discurso do Campos Neto, presidente do Banco Central, mesmo discurso do Gabriel Galípolo. Indicado pelo Haddad, indicado E o pelo Haddad Lula. também não tá indo bem, né? O Haddad, assim, olhando pelo lado da economia, que a gente tá mais aqui, né, no nosso dia a dia, eu vejo o Haddad, assim, um pouco perdido, né? Um pouco não, bastante, na verdade. Não, eu acho que ele tem um projeto neoliberal. Ele tá bem encontrado. É um projeto de corte de gastos, é um projeto de redução do tamanho do Estado. Existe, no Brasil, nessa dinâmica de polarização eleitoral, existem muitos falsos debates, né? Recentemente teve na Câmara dos Deputados um confronto entre o Haddad e o Nicolas Ferreira, né? Para quem assistiu de verdade os vídeos, viu que eles defendiam a mesma coisa. Eles brigavam, mas ambos partiam da mesma premissa mentirosa, que é a ideologia neoliberal, que é preciso fazer superávit primário para equilibrar as contas públicas Isso e é aí básico. vai baixar... Mas isso é mentira, né? Mentira. Isso Como não- assim? Não entendi, Jones. A ideia de fazer o superávit primário para baixar a taxa de juros, porque a taxa de juros tem uma relação direta com tal desequilíbrio das contas públicas, isso não é verdade. Mas por que você pensa assim? Porque assim, na minha concepção, eu acho que não o governo de hoje, o Bolsonaro, a mesma coisa. O governo gasta mal, né? O nosso dinheiro público, né? Enfim, se é o Lula, se é o Bolsonaro. E na minha concepção, o que acontece? Quando o estrangeiro, que é investidor aqui no Brasil também, olha pra cá e vê que nós não temos um controle com o nosso dinheiro, ou seja, a gente não tá tão preocupado em ter uma receita maior do que uma despesa dentro de um parâmetro aceitável, ele fala, poxa, eu vou colocar meu dinheiro, sei lá, em outro país, no México, vou colocar no Chile. Isso acaba enfraquecendo a nossa moeda. Continuação, dólar alto acaba pressionando a nossa inflação, né? E que aí dificulta a nossa queda de juros. Mas aí eu tô indo para um outro lado. Só queria entender o seu raciocínio para... Entendo, mas vê, André, a China, ela tem déficit fiscal há 30 anos, né? Há 30 anos seguidos a China gasta mais do que ela arrecada, se tu considerar a estrutura de gasto primário da China. Os Estados Unidos nem precisa falar, né? Os Estados Unidos está em déficit fiscal há mais de 40 anos, ele tem uma tipia que ele emite o dólar, que é a reserva de valor do mercado mundial, mas se tu pega os dois principais países do mundo, a China e os Estados Unidos, eles faz 30 anos que eles gastam mais do que arrecada. Isso não é um problema. Aliado a isso, veja, o debate sobre equilíbrio fiscal é uma mentira no Brasil, né? Porque o orçamento público, na nossa arquitetura institucional, ele é dividido em dois grandes ramos. O gasto primário do Estado,
que é o gasto com saúde, educação, previdência social, ciência e tecnologia, cultura e por aí vai, e o gasto financeiro do Estado, que é o gasto com juros e serviços da dívida pública. O déficit primário é pensar o arrecadado e o gasto excluído o gasto financeiro do Estado. Só que a maior despesa corrente da União é a despesa com juros e serviços da dívida pública. Então, nos últimos 12 meses, foram R$ 1 trilhão de despesa financeira do Estado, e despesa financeira que responde fundamentalmente à taxa de juros, né? Então, cada vez que o Banco Central aumenta a taxa Selic em 0,5%, isso aumenta a despesa financeira em 60 bilhões de reais. E aí, veja, existe um desequilíbrio fiscal? Não. Existe um problema fiscal que é você remunerar detentores de título da dívida pública no Brasil ao valor de 1 trilhão por ano. Ah, eu acho que eu entendi o raciocínio sem que você quis produzir nada. colocar. A partir do momento que a gente aumenta os juros no Brasil, a gente está aumentando em muito a dívida pública. Porque o governo capta dinheiro através do Tesouro, aumentando nossos Exatamente. juros, a dívida brasileira ela tende a aumentar, e é para fechar as contas, fica mais difícil. Só que, mas aí, para além disso, isso não tem relação direta com a taxa de juros. Veja, quem determina a taxa de juros é o Banco Central. A taxa de juros é determinação do Banco Central, não é o mercado que define a taxa de juros. Claro que existem alguns problemas no Brasil, porque o Banco Central ele não atua em toda a curva de juros do Brasil, né? Então, por exemplo, ele não faz uma atuação como faz o Banco Central japonês, que é pegar os juros de curto, médio e longuíssimo prazo em toda a curva de juros. Poderia mudar isso, e o Banco Central tem uma atuação mais parecida com a do Banco Central japonês, mas no fundamental quem determina a taxa de juros é o Banco Central. A determinação da taxa de juros não tem relação direta com o nível de gasto público. Tanto é assim que, em 2022, o Campos Neto e o Bolsonaro baixaram a taxa de juros para 2%, e tudo bem, no mundo não acabou, o sol continuou nascendo, a lua continuou aparecendo, os peixes continuaram nadando no mar, e deu tudo certo. Veja, a ideia de que precisamos equilibrar... Primeiro, a ideia de equilibrar as contas públicas não faz nem sentido, porque todo déficit público, porque se você vamos pensar contabilidade macroeconômica, né? Vamos pensar aqui no modelozinho simples, 3 setores: setor privado, setor público, setor externo. Se todos esses 3 setores tiverem superávit, ninguém vai ter renda a mais. Porque, veja, o déficit de um setor é o superávit de outro. Sim. Então, se os 3 setores têm superávit, isso significa que ninguém está tendo renda a mais. Então, necessariamente, o déficit público é superávit para o setor privado, pensando num modelozinho básico de contabilidade nacional. Então, não é um problema você ter déficit. A questão é como se gasta, como se faz o gasto público, para que se faz o gasto público. Aliado a isso, existe um mito, quer dizer que a hiperinflação que o Brasil viveu nos anos 80 e 70 e começo dos anos 90 era porque tinha desequilíbrio das contas públicas, né? E aí está muito associada essa ideia, se gastar demais, vai vir a inflação. O Brasil teve hiperinflação porque ele estava com endividamento externo, e aí quando veio a primeira crise do petróleo e a taxa de juros dos financiamentos disparou, ele estava endividado em dólar, e dólar que ele não emite. Não teve nada a ver com gasto público demais, teve a ver com a vulnerabilidade externa de um país endividado em dólar, que fazia do seu investimento poupança externa. Então pegou o empréstimo barato, só que a juros flutuantes. Quando a taxa de juros pipocou, a gente endividado em dólar, a gente não emite dólar, aí tem que dar um jeito de pagar. Mas veja, é um mito. A ideia de que, se gastar demais, o país vai quebrar, vai gerar inflação. A questão é gastar com o quê e para quê, né? Porque o Estado, diferente de uma família doméstica, o Estado ele pode entrar em déficit para, por exemplo, aumentar o investimento em pesquisa e desenvolvimento e descobrir um pré-sal que vai elevar em ritmo exponencial a produção de riquezas internas, né? Uma família doméstica não pode fazer isso, além do que o Estado determina a taxa de juros que ele paga. E veja, aí alguém nessa hora vai dizer assim, mas se vier a taxa de juros baixa, vai ter problema. Não vai ter problema não, porque a média da taxa de juros do mundo é negativa, né? O Brasil paga a maior taxa de juros real do mundo. Isso é verdade. Hoje o juros brasileiro, assim, a taxa de juros real tá elevadíssima. Agora, mudando um pouquinho de assunto, vocês defendem o fim da propriedade privada? E se sim, explicar como seria isso? Começa aí. Jogou pra você a bomba. Os comunistas defendem o fim da propriedade privada dos meios de produção.
né? Então, o que significa isso? Significa que essas estruturas que garantem a produção estrutural da sociedade, né? Então, a gente está falando de fábricas, de centros de tecnologia, da terra, a gente está falando desses mecanismos que garantem esse tipo de avanço, façam parte de um controle público, de um controle estatal, de um Estado que é controlado pela classe trabalhadora, né? Então, quando a gente fala sobre a abolição da propriedade privada, ela é sempre feita nesses termos, né? Porque é a partir da abolição desses termos que a gente pode pensar uma reestruturação de planificação econômica que pode garantir os objetivos de uma economia socialista, que é uma economia que visa dar as condições de dignidade para que o povo trabalhador possa ter uma casa de qualidade, ter saneamento básico, ter educação pública, ter saúde. E hoje, com o controle desses mecanismos nas mãos da iniciativa privada, a gente volta para aquela lógica que a gente estava conversando até agora há pouco. Se eles fazem parte de um circuito de valorização do capital, se eles são transformados em mercadorias, então o que eles vão atender é o propósito da lucratividade capitalista. Então não vai ser o desenvolvimento desses meios para poder viabilizar, por exemplo, o desenvolvimento de remédios no Brasil. Aqui na pandemia a gente viveu isso, né? A gente viu que no desenrolar ali de 2020 houve uma baixa no acesso a máscaras, a materiais de segurança, materiais de saúde sanitária, porque o Brasil não tem um complexo industrial da saúde robusto para garantir esse tipo de produtividade. Ou na questão relacionada, por exemplo, às patentes que existem no Brasil hoje, né? Em que o Brasil não tem o controle de uma série de mecanismos de ciência e tecnologia que faz com que a gente se mantenha nesse marco de dependência. E aí essa pergunta, eu acho que ela é interessante porque é muito comum a gente ouvir que os comunistas querem tomar a casa, o carro das eu ia falar pessoas, isso, os né? celulares, Fim né? da sua casa. Não, isso, na verdade, é mais uma dessas questões que foi sendo pontuada, que foi sendo criada pela propaganda anticomunista de um século que a gente viveu, para poder criar esse elemento de pânico moral, né? De terror. Vale lembrar aí, né, que os comunistas são perseguidos pelas forças dominantes da economia mundial capitalista desde 1900 e bolinha, né? A gente teve ali o chamado Medo Vermelho nos Estados Unidos, quando as atividades sindicais e as atividades dos trabalhadores era muito fortalecida, isso nos anos 20. A gente teve depois o processo do macartismo nos anos 50. A gente teve a perseguição a vários grupos que também faziam a defesa dessas pautas, como o caso dos Panteras Negras, de movimentos indígenas de libertação nos próprios Estados Unidos. Então, uma das teses centrais para esse tipo de lógica foi o desenvolvimento de uma guerra cultural, né? De uma guerra de tentar dizer que os comunistas vão tomar a casa das pessoas. Não, quem toma a casa das pessoas é o banco, né? Quem toma a casa Ou seja, das a pessoa pessoas... ela pode ter a casa dela lá, a escritura dela, tudo bonitinho no nome dela. Ela pode comprar uma casa melhor ou... A questão é só a propriedade privada que você fala, é mais para as indústrias, para o comércio. A casa da pessoa não entra nisso. Não entra nisso. Vamos dizer assim, por Tô exemplo, eu tenho minha tentando entender casa. pra- É porque é a diferença entre propriedade pessoal e propriedade dos meios de produção. Ah, Veja, sim, entendi. todo mundo tem Entendi o que ele propriedades quis dizer. pessoais, né? Minha aliançazinha aqui, velha de guerra, é uma propriedade pessoal. Meu Sua celular. casa. Se você comprou a sua casa, é sua casa, é pessoal. Exatamente. A questão que nós estamos falando aqui é a indústria. Sim. É igual em Cuba, né? Por exemplo, se você tinha uma Coca-Cola lá, hoje é o governo que faz a gestão lá. Não existe mais a Coca-Cola. Até que a bebida deles acho que chama cola. Um exemplo assim. Isso não é basicamente o que dá dinâmica para a economia, né? Porque, veja, tudo isso que a gente tá falando aqui, a blusa, o sapato e tal, são bens de consumo que foram produzidos, né? E foram produzidos necessariamente por indústrias, passaram por processos de distribuição em grandes estruturas de distribuição logística de produtos. Então, falar em expropriação dos meios de produção, a gente tá falando de fábricas, de bancos, de grandes polos de distribuição logística, de data centers e por aí vai, não de propriedade pessoal. Pelo contrário, né? O pressuposto de um projeto socialista no Brasil é que pela primeira vez na história brasileira as pessoas vão ter meios de consumir, né? Porque nas condições brasileiras, boa parte da classe trabalhadora vai nascer, crescer e morrer sem ter um consumo básico, né? Sem conseguir comer uma carninha, sem ter uma moradia boa, sem ter uma vestimenta boa, sem ter acesso aos confortos e comodidades da vida moderna e por aí vai, né? Eu, por exemplo, eu tenho 35 anos,
eu consegui comprar um ar-condicionado pela primeira vez na minha vida no passado. Eu passei a minha vida inteira, tal qual minha mãe, sem ter dinheiro, condições financeiras para ter um ar-condicionado. Sabe? Essa é a realidade da classe trabalhadora brasileira. Então, o projeto comunista, ele defende a socialização, inclusive, do conforto, né? Reduzir a desigualdade social, pelo que eu tô entendendo, né? Socializar o conforto. Eu acho que esse ponto é fundamental, porque hoje o conforto é para poucas pessoas, né? Ô, Jones, mas, por exemplo, a China, a gente tá falando de fim da propriedade privada. Vamos falar aqui, a BYD. A BYD, eu entendo que é uma empresa privada. Ou ela tem... A estrutura... Ou o governo é sócio, é misto? A estrutura acionária da BYD é um labirinto inexpurgável, né? Porque dizem que é propriedade coletiva, uma parte das ações está pulverizada entre os trabalhadores, e aí tem a propriedade, uma parte das ações da BYD, na verdade é propriedade de uma outra empresa mãe, que aí a BYD seria uma filial e você não consegue achar quem é o proprietário último. A China tem uma estrutura acionária para várias empresas que eles consideram estratégicas, como a Huawei e a BYD, que é muito difícil você saber quem é o dono, mas em última instância, os Estados Unidos está certo, quem manda é o Partido Comunista. Entendi. E assim, vamos falar um pouquinho do que acontece, dessas polêmicas na internet, né? O que as pessoas falam? Tal atriz fala que é comunista, Quase ou tal 4 pessoa... mil pessoas ao vivo, hein? Não tô Olha lá. conseguindo olhar o chat, que o chat não para. É um tema que gera debate, mas o que eu quero deixar claro aqui pra vocês, pessoal que estão nos assistindo, é claro que vai ter esquerda, direita discutindo, é normal, é um tema polêmico. Nós aqui estamos dando abertura pro Gustavo e pro Jones colocar a visão deles, porque aqui é um espaço aberto para ideias diferentes. Claro, e a gente não com vai ficar certeza. aqui debatendo. Tem coisas que eu vou concordar e tem coisas que eu não vou concordar, igual vocês. Mas eu acho que, acima de tudo, vale o respeito, né? Inclusive, o recado aqui para quem tá no chat, eu não tô conseguindo ler. Mas, às vezes, imagino que tenha algum atrito. Vamos até pedir um like, né? O like da galera aí no vídeo ajuda a gente, dá o like que é de graça, viu, E criatura? tem coisas que, às vezes, eles vão trazer aqui pra nós que faça sentido. Então, assim, eu acho que a gente tem que sempre ouvir de coração aberto e com inteligência, porque são 2 professores aqui, estudiosos, que estão aqui, que têm ciência do que estão falando e defendem ideias, que às vezes não vai ser igual à minha ideia. Mas a gente Mas a respeita gente tem ideia que de todo ouvir, mundo. porque se eu não ouvir, eu não vou conseguir compreender e, porventura, concordar em algum aspecto. Mas eu não... Exatamente, pessoal. Aqui é nossa casa, né? A gente fala que é nossa casa. É Ó, o Augusto aberta, falando, né? o Johnny está bem? Ele tá meio estranho. Eu tô meio doente, pô. Sim. Tô cheio de remédio aqui, tô com Ah. um pouco de febre e tal. Tadinho, sim. melhoras, Mas, gente. ó, não deixou Ele de vir aqui percebeu. com a gente, é um profissional. Exato, exatamente. Então, e veio de longe. Muito Obrigada, longe. viu, Johnny? Nada. Obrigada por estar Olha lá, aqui o com a Eric gente. falou, Jones presidente. Então, assim, a gente abre a nossa casa, que a gente fala que é a nossa casa, para pessoas que são de esquerda e pessoas que são de direita. Para todo mundo. Foi o que o André falou, respeitando as pessoas, respeitando as ideologias, os pensamentos, porque a gente é diferente, mas a gente tem que se respeitar em vários aspectos. Agora, o que eu ia falar para vocês? Essa polêmica, tem muita polêmica, né? De pessoas assim, fulano é comunista, mas anda de iPhone. Fulano não sei o que fala isso, mas viaja na primeira classe da Emirates, sei lá, tô citando Qatar, e fica no hotel caríssimo. O que vocês acham? Porque isso é um comentário que é muito polêmico na internet, né? O que você acha disso? Não querem ir pra Cuba, mas querem ir pra Miami. Um exemplo assim. Não, eu não quero ir pra Miami, Eu não não. quero pra Miami, não, mano. Eu acho Miami... Baradeira tá bom demais. Eu acho Miami... Existem falsos comunistas, então. Eu acho Miami meio brega.